Estamos a falar acerca da glória. Ya gloire. O tema principal, Thème principal, a glória. la gloire. Falamos que a glória é as grandes manifestações de Deus nas nossas vidas. Troba que gloire zali ba grande manifestation nzambe na ba vie na biso. A glória são grandes realizações de Deus nas nossas vidas. Gloire zali ba grande réalisation nzambe na ba vie na biso. A glória é as maravilhas, milagre, cura que Deus opera nas nossas vidas. Gloire zali ba merveille, miracle, ba guérison on nzamba sala kana ba vie na biso. A riqueza, Ba richesse, muitas coisas. biloko ebele. Aleluia. Amen. Se Deus quiser mostrar a sua glória na sua vida, vai operar alguma coisa que todo mundo vai admirar. Se nzamba ali ko manifester gloire na vie na o sala eloko moko ekambusa bato nyonso. Aleluia. Amen. E a minha oração esta tarde é que Deus opera alguma coisa que vai manifestar a sua glória na sua vida em nome poderoso de Yeshua Mashiach. Lo samo na nzambe asala eloko moko manifester gloire na vie na koma na Yeshua Mashiach. Já falamos muitas coisas acerca da glória. Tolobi déjà mambo ebele na ntina ya gloire. Hoje queremos falar acerca o mistério que existe entre as duas glórias. Le temps sur le ministère où existe entre les deux gloires. O mistério. Mystère. Ok, o mistério que existe entre duas glórias. Mystère où existe entre les deux gloires. Ok. Essa aqui é a montanha. Où ezali ngomba. Esta aqui também é a montanha. Où pe mususu eza ngomba. A montanha fala da glória. Ngomba elobelaka ntina gloire. O profeta vi te dizer, te vi em cima da montanha. É uma linguagem fética que fala da bênção, da riqueza, das grandes manifestações. Posso chamar isso a montanha. Ce prophète a pas na na mono likolo ngomba ikolokisa richesse gloire. Muitas vezes quando o profeta aproxima, não fala diretamente. Ming tant prophète a poussé na alobaka mbala moko te. Usa símbolos. Asala ba symbole. Pode usar código. Ako utiliser code moko. Aleluia. Amen. A montanha fala da glória. Ngomba elobelaka ntina gloire. Se o profeta te dizer, Ce prophète a bisio. te cair na montanha. Na mono kwei na ngomba. Não está a falar da montanha física. Azobla montagne physique. Te vi a cair na montanha. Abi na mono kwei na ngomba. Significa onde você estava na sua vida está a descer. Iko bete na vino siko zalaki ozo kita. Aleluia. Amen. Em cima da montanha fala da glória. Likolo ya ngomba elobelaka ntina na gloire. Estamos a falar do mistério Tozobla na mystère. que existe O existaka. entre as duas glórias. Entre les deux gloires. Está aí no meio. Eza wana na katikati. Não pode sair aqui Okoki kolongwa awa te. para lá Okoma kuna. sem passar aqui. Sans koleka na katikati. Ninguém vai conseguir pular. Mutu akoka kosote aza te. Está na glória. Oza na nkembo. Para ir na segunda glória, Poke na gloire mibale. deve passar aqui. Il faut leka awa na katikati. Entre duas montanhas há sempre buraco. Entre les deux montagnes, liburu eza na katikati. Aleluia. Praise the Lord. Quem ignora Oyo ainyoraka. este mistério Mystère oyo. que existe entre duas glórias, Oyo existaka entre les deux gloires. na vida dele vai começar a dizer: Deus me deixou, Deus me abandonou. Na vina ndoba nzambe atiki ngai, nzambe Mas não é abandonné. assim. Mais eza bongo te. Mas é mistério Eza mystère. que existe entre duas glórias. Oyo ezalaka entre les deux gloires. O que é mistério? Mystère eza eloko nini? O mistério Mystère é uma coisa escondida, ezali eloko eza kobombama, mas está a ser revelado. mais ozala révélé. Aleluia. Praise the Lord. O mistério Mystère é alguma coisa eza eloko mo. escondida, Eza eloko ya kobombama, mas está a ser revelada. mais ozala révélé. O mistério Mystère. é mistério, Eza mystère. mas queremos revelar. Tolingi to révélé yango. Aleluia. Amen. Vai ter a ideia. Leia Mateus 13, Ozwa idée tanga Matthieu chapitre 13, verso 10 até 11. verset 10 tina verset 11.
Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Escuta aqui. Yoka awa. Quero explicar onde acabamos de ler. Nena expliquer ce que tu kotanga. Uma vez Jesus estava a falar à multidão. Comment Yesu ane ko na multitude ya Em batu. vez de falar diretamente, Au lieu de mbala moko, ele estava a usar parábola. azo utiliser ba parabole. Em vez de explicar coisa diretamente, está a falar de outra maneira. Au lieu expliquer mbala moko, azo expliquer na balolenge belé. Parábola. Parabole. Depois, quando ele acabou de ensinar, Na simana eko teya, os discípulos, ba disciples, os 12, les 12, perguntaram a ele: batuna ki Yesu. por que Pona nini? está a falar por eles em parábola? Aujourd'hui bango na ba parabole. Porque se estou a falar em parábola, pode não entender o que estou a dizer. To sona ba parabole te ba ko comprendre teloni no ngana loba. Mas foi a maneira de Jesus de ensinar porque estava a tentar a explicar às pessoas como é que as coisas espirituais. Ezaki longa shakoloba ko expliquer batu neni Mas mama os mulimo. discípulos perguntaram Mais a ba ele: disciples batuna ki. por que Pona nini? está a falar Ozoloba a multidão na multitude através das parábolas? na ba parabole. Jesus disse Yesu alobi ao seu discípulo: na ba disciple na ye. por que? Pona Repita bandela a resposta de Jesus. e na Yesu. Parce qu'il vous a été donné de connaître les Porque mystères foi dado a vocês E pesa mili bino de conhecer o mistério do reino de Deus. boye ba mystère to mabomba mi ya royaume des cieux. Por que estás a falar a eles Pona zoloba na bango por parábola? na ba parabole. Jesus respondeu: Yesu ayanoli foi dado a vocês 12 e pesa mili bino de 12 conhecer o mistério boye ba mystère do reino de Deus. ya bokonzi ya Nzambe. E Jesus começou a explicar o que significa a parábola. Yesu abani ko expliquer eloko nini parabole ni ko lakisa. Começou a revelar Abani ko révéler o segredo. ba secret. Alguém deve saber Mutu moko fa yeba que o reino de Deus, ke bokonzi ya Nzambe na sua maneira de funcionar, na lolenga yango ko sala tem mistério. eza na ba mystère. Diga ao seu próximo: o reino de Deus tem mistérios. O reino de Deus tem mistério. Tem coisas escondidas que você deve saber. Diga Eza na aí. mambo bom mama o sengi yo oyeba. Coisas escondidas que você deve saber. Eza Diga na aí. mambo o bom mama yo il faut. Salva de palma. Peta maboka bien. Então, essa aqui também é o mistério Oyo pe eza mystère. que existe entre duas glórias. Oyo existaka entre ba gloire mibale. Estás aqui? Oza awa Quer outra dimensão olingi dimension mosusu. para passar aqui? Po oleka na kote wana mosusu. Tem lá aqui um mistério Awa na katikati mystère moko que eza wana. está entre duas glórias. Oyo ezali entre les deux gloires. Essa aqui, Oyo este mistério mystère oyo que queremos falar hoje toyi tolobela lelo. é o quarto escuro de Deus. Chambre molili ya Nzambe. Na maneira de Deus de operar, de manifestar a sua glória. Na lolenge ya Nzambe ya kopera ko Se manifester você gloire. está no nível, Yo so oza na niveau. Ele quer te levar no outro nível da glória. Alinga memona niveau mosusu ya gloire. Ele vai te fazer entrar num quarto Encore tia na chambre muito escuro molili. para você subir no outro nível da glória. Pona o mata na niveau mosusu ya gloire. Aleluia. Amen. Este quarto Chambre oyo escuro ya molili. é o tempo das provações. Ezali tango ya ba épreuve. É o tempo das dificuldades. Ezali tango ya ba difficulté. É o tempo das lutas. Ezali tango ya bitumba. Aleluia. Amen. Escuta aqui. Yoka awa bien. Muita gente na vida deles Bato bela ba fina bango. estão a atravessar este momento do quarto escuro de Deus. Bazo traverser tango oyo ya chambre molili. Tempo dos problemas, Tango ba problème. dificuldade. Ba difficulté. Escuta duas coisas. Yoka biloko mibale. O diabo Diable pode combater a sua vida akobundisa vie na yo.
E Deus pega essa luta, Exato. torna isso provas. Nzambe azwi bitumango akomisa ngo ba épreuve. O diabo está te combater. Diable azobundisa yo. Deus pode permitir. Nzambe ako permettre. Pode permitir isso acontecer na sua vida. Ako permettre ngo salama na vida Mas yo. Deus pega isso, torna isso o momento das provas para você subir na glória. Nzambe azwa comme son propriétaire ba épreuve pour yo mata na gloire. Outra coisa, Et là comme susu. você não pode pecar. Si yo sali lisumu te. O diabo também não está a combater a sua vida. Diable pe azobundisa vie na yo te. Mas Deus Mais Nzambe pode te pegar akoyi kozwa yo. e te meter, te colocar neste quarto. Akoti yo na chambre wana. Você começa a passar um momento difícil na vida. Yo bani konekisa batango ya Casa pasi na chorar. vida. Ozolela. O profeta está a tocar. Prophète a touché. Não há resultado positivo. Résultat positif E exact. você pode começar a dizer: Yo bani okoyi ko bana o koloba. que eu fiz neste mundo? Nini nga na sala mukili. Deus me abandonou. Nzambe atiki Escuta, nga. Yoka. Deus abandona ninguém. Nzambe atika batu te. Você está no seu quarto. Yo za na chambre na ye. Mato lebra. Ye karaba ya mangaba. Não existe. Não existe. Existe akate. A segunda dimensão da glória. Seconde dimension ya gloire. Sem passar nos momentos das provações. Sans que ole kana tango be preuve. Sem passar as dificuldades. Sans que ole kana ba difficulté. Quer mais falar alguma coisa? Nena ba selo komoko. Se Deus te colocar neste quarto So nzamba koti na suku wana. das provações, das dificuldades, Ya be muitas preuve. coisas, Ya ba difficulté mambepele. não é para te matar. Eza pona ko boma yo te. Estás a notar? Os A constater. doença incomodou a sua vida há bastante tempo. Malade tungiso tango molai. Você ouviu do profeta, o profeta tocou, não há cura. Yo pa poeta touché que você ça. Mas o que você está a notar, Mais os constater. muita gente Bato belé. estão a morrer com essa doença. Bazo kufa na Mas maladie. você não está a morrer. Yo zo kufa. É o quarto escuro de Deus. Eza samba molili ya Não é Nzambe. para te Eza matar, pona ko boma yo te. mas é o tempo da preparação para outro nível. Mato lebre Mais eza tango caiabra. proposition pona niveau mosusu. É um mistério se você não saber. Eza mystère. Você pode abandonar a Deus. Yo kotika Nzambe. Escuta, Yoka. provas existem nessa terra. Ba épreuve eza na sena Deus moto. pode te pegar na mão e te colocar no quarto. Nzambe ko zo akoto na Não chambre. há saída, Obima te. não há luz, dificuldade. Pasi na pasi. Tudo que estás a fazer não está dando Yo certo. so sala simba te. Você pede ajuda Yo ko senga na aide. pessoa própria para te ajudar. Muito a Não consolação. há ajuda. É desate. Você chora, não há consolação. Eu choro, la Estás a consolação. fazer tudo, não há Você resultado chora, Deus, é positivo. sim, É Mateus. o quarto escuro de Deus. Ezali chamba molili Não ya é para Nzambe. te matar. Eza pona ko boma yo te. Não é para acabar com você. É para Mas você, é eu para te preparar Eza pona ko para boma você yo. subir na outra glória. Não mata na Amanhã, glória, Lobby. todo mundo dirá: Mas tu vai louvar. está aqui, Oh, yo. está a viver agora a glória Yo de fica Deus. siko gloire a Nzambe. Yes. Não começa a envergonhar alguém que na vida dele está passando um momento difícil. Como na coxa- Porque você não sabe o que realmente está acontecendo com ele. Ko bana ko tshela mutu te pona kisaba tango pasi. Oyebi te eloko nini ezo komela ye. Não julga pessoas. Ko juger mutu te. Você não é Deus. Yo za Nzambe te. Deixa cada um viver o seu Tika destino. mutu na mutu vivre destiné na ye. Deixa cada um viver a sua vida. Tika mutu na mutu vivre vie na ye. Não dá nome às Ko pessoas. pesa bato ba kombo Porque te. você não sabe realmente Po yebi o que Deus quer na vida dessa pessoa. Nini Nzambe ana na vie ya mutu. Olha nas suas vistas, Tala na bisu na yo. sustenta outro na oração. Sunga na prière. Chega aí. Suka wana. Você não sabe. Yo yebi te. Talvez está a passar Tango sazo le no kisa. tempo difícil Na tango pasi. permitido pelo Deus. Oh Nzambe permettre. Yes. Muita gente está a analisar a vida, está a dizer: qual é o pecado que eu fiz que Deus não pode me perdoar? Bato be bazo na nzimba bazo ba lisumu ni na salo Nzambe ko Se limbisa você me te. perguntar por que estás a falar isso, So tu ne peux pas. vai dizer: escuta, Akwem so yoka. estou atrás de uma coisa há muitos anos. Nazan luke loko moko ba mbule bele. Vejo pessoas. Nazo mona Eu bato. sou mais inteligente do que Nana leki ba eles. ona mayele. Sou mais bonito do que Naza eles. kitoko koleka bango. Mas Deus não quer me dar. Nzambe liko pesa ngate. Escuta aqui. Yoka awa. Não é porque você pecou. Eza te po sali sumu. Estás a passar Ozo le kisa. no tempo Na tango. do mistério Ya que mystère. existe O ezo existe. entre duas glórias. Entre ba gloire mi É balé. o tempo da preparação. Eza tango a préparation. É o tempo das dificuldades. Eza tango ba difficulté. Deus está a te preparar para Zamba- outra dimensão. Azo prépare pour na dimension mosusu. Alléluia.
Je n'ai point péché. Oh. Vamos ver alguém na Bíblia. Totala mtu moko na Bible. Estava na primeira glória. Azaki na gloire libo. Deus queria lhe levar na segunda glória. Nzambe nga meme na gloire mibale. Ele fez passar no quarto escuro. Alexa qui est na chambre à molili. Gênesis. Genèse 37. Genèse 37. Pode pegar verso 3. Au cours du verset 3. Salva de palma. Beta maboka bien. Salva de palma, por favor. Beta maboka bien, beta maboka bien. Nós todos Biso nyonso sabemos muito bem essa história toyebi histoire malamu mingi do José. ya Joseph. Aleluia. Amen. José que foi vendido pelos irmãos, foi até no Egito, depois tornou grande pessoa. Joseph oba ne one bateka keleti na Egypte comme mutu munene.